Gostaria de abrir a palavra do Senhor com os irmãos hoje. Vamos ver então aí capítulo 5, vou começar a leitura com os irmãos, no verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como prudentes, como sábios, como pessoas que têm sabedoria. Então, veja o verso 16, diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, aprenda a ver dentro dos dias que são maus, o seu posicionamento. Não como um nécio que passa pela vida sem ter consciência do que está acontecendo, mas como uma pessoa sábia, que sabe olhar o tempo de maneira especial. Veja lá o verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do... Então, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai saber, dentro dos dias que passam, qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então procure ver o tempo dentro do qual você vive, entenda esse tempo com a sabedoria que vem do Senhor, procure compreender as coisas de uma maneira muito especial e aprenda que você não deve dar espaço àquelas coisas que não devem estar na sua vida e deve abrir espaço para as coisas que devem estar na sua vida. E a síntese é isso: não vos embriagueis com vinho. Isso é uma coisa que você não deve fazer. E semelhantemente a isso, existem centenas e dezenas de coisas que nós não devemos fazer. E enchei-vos do Espírito, e semelhantemente a isso, existe uma série de coisas que nós devemos fazer. Então, nesse texto diz, alguma coisa que você não deve fazer, representado por não vos embriagueis com vinho, e outras coisas que você deve fazer, representada prioritariamente por enchei-vos do Espírito. Eu anotei algumas coisas aqui que vão nos ajudar. Este texto, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, ele significa uma coisa que Deus vai fazer obrigatoriamente sobre a sua vida, ou significa algo que você pode escolher e pode decidir? Você pode escolher isso, ou você é obrigado a fazer isso? Você pode escolher. Você pode escolher não deixar a sua vida na dissolução, você pode escolher não andar pelos caminhos errados, você pode fazer a escolha que você quiser. E você também pode decidir encher-se do Espírito. Quando a Bíblia diz que nós devemos nos despir do velho homem e devemos nos vestir do novo homem, é algo que representa uma decisão nossa, uma atitude nossa, um posicionamento nosso. Então, não vos embriagueis com vinho é um posicionamento nosso sobre o que não fazer. E encher do Espírito é um posicionamento nosso, significa o que devemos fazer. Então, cada um de nós, ao longo da vida, tem uma escolha a fazer. Ou nós nos enchemos do Espírito, isso significa enchemos-nos das coisas de Deus, ou nos enchemos das coisas contrárias ao propósito e ao desejo do Senhor. Então sempre será uma escolha. Agora, sabedoria é ter a percepção de que escolha devemos fazer. E quando sabemos que escolha devemos fazer, ter a decisão de fazer essa escolha, ter a atitude de fazer essa escolha, e depois a sustentação da escolha que fizemos. Que a grande dificuldade não é saber que escolha devemos fazer, qualquer um aqui sabe, qualquer um de nós sabe que escolha deve fazer. A dificuldade é fazer a escolha e sustentá-la, como algo que a gente decide levar avante na vida cotidiana, porque os dias são
são maus. Dentro desses dias maus, nós temos que ter essa posição, essa definição. Eu sei qual é o caminho a seguir e estou disposto a seguir esse caminho. Eu sei qual é o caminho a seguir e estou decidido, por atitude da minha consciência própria, pessoal, voluntária, eu escolho fazer esse caminho. Então, o que seria importante para nós? Qual é a compreensão? Qual é o valor? Qual é o significado de eu ser cheio do Espírito Santo? Que vantagem tem isso na vida de um crente? Qual é a vantagem disso na sua vida pessoal? Por que razão você deveria ser cheio do Espírito, segundo a orientação de Paulo para os Efésios? E se Paulo estivesse aqui dizendo para vocês, olha, vocês devem ser cheios do Espírito Santo. Esse é o caminho para vocês, segundo o propósito de Deus. E você poderia ficar pensando, mas por que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Qual a vantagem disso? O que seria importante? Porque nós falamos isso e todos nós concordamos que isso é bom, concordamos que biblicamente isso é ensinado, concordamos que a Bíblia fala que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, mas por que nós não transformamos isso numa decisão, numa prática, numa atitude e numa construção? Porque muitas vezes isto é verdadeiro na palavra, é verdadeiro no nosso conhecimento, na nossa cogitação, mas na nossa prática muitas vezes isso não acontece, e a gente acaba deixando isso como uma teoria, ao invés de entender isso como uma experiência espiritual que deve ser praticada. Por que existe uma distância tão grande entre a nossa compreensão bíblica, da importância do mandamento de Deus e da nossa prática cotidiana? O que vocês acham que acontece que afasta esse enchimento do Espírito das nossas vidas? Essa plenitude do Espírito em nossas vidas. Então vou começar dizendo para vocês o seguinte, olha, a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz assim, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que nós tivéssemos uma experiência segundo a qual experimentaríamos a vida de Deus, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Então a Bíblia diz que Deus nos deu, pelo amor, esta oportunidade. E a Bíblia diz assim, o Espírito de Deus foi dado a cada um de nós com um propósito. A Bíblia diz, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então Deus nos amou e deu o seu Filho, mas Ele também nos deu o Espírito Santo, que é aquele que teve a função de derramar em nossos corações esse amor de Deus, a fim de que, entendendo esse amor, compreendamos a essência da salvação. A salvação acontece como uma graça de Deus que pelo amor nos alcançou e nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o que a Bíblia está dizendo? Que o amor de Deus foi prometido, que o amor de Deus está disponível para nós. Mas a Bíblia está dizendo que só é possível a gente experimentar esse amor se o Espírito Santo que nos foi dado aplicar esse amor ao nosso coração e ao nosso entendimento. Então o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo está dentro da nossa experiência para fazer verdadeiramente entendermos o amor de Deus que foi derramado em nossos corações para gerar uma tão grande salvação que nos alcança, resgatando-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Isso implica a minha vida. Deus estava em Cristo reconciliando a minha vida, a sua vida, a nossa vida, a vida de todos com Ele mesmo.
E depois que Ele nos reconciliou com Ele, Ele colocou em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, Ele nos reconciliou e nos capacitou a sermos intérpretes desta reconciliação. Então nós somos testemunhas de algo que Deus fez na nossa vida, e agora nós podemos transmitir esta experiência, porque ela se tornou verdadeira. E foi o Espírito de Deus que aplicou esta experiência verdadeira na nossa vida e no nosso coração. Mas se não temos consciência da obra do Espírito Santo em nossas vidas, então não temos consciência dessa grandiosidade, dessa beleza. Não temos consciência desse divino que vem entrar dentro de nós. Esse divino que vem derramar dentro das nossas vidas o seu amor. Não temos consciência dessa definição clara de que o Senhor Deus nos amou e nos deu o seu Filho, e o Espírito Santo pega este amor de Deus, aplica isso no nosso coração e nos dá consciência disso. Mas se nós não tivermos uma percepção clara disso que aconteceu como obra do Espírito Santo, nós teremos uma compreensão teórica do Evangelho. Uma explicação que é a compreensão teórica, doutrinária do Evangelho. Mas nós precisamos de algo mais do que isso. Precisamos de ter a experiência da presença de Deus na nossa vida pessoal, o amor de Deus derramado no nosso coração, como uma obra do Espírito Santo que habita em nós. Faz sentido isso? Não? Se nós não percebemos isso, nunca vamos entender a expressão enchei-vos do Espírito, porque nós vamos nos contentar com qualquer quantidade do Espírito, com qualquer qualidade da presença dEle. Por quê? Porque não percebemos que é na plenitude do Espírito que percebemos a plenitude da graça, a plenitude da salvação. E os rios de águas vivas só fluirão se houver essa plenitude, porque essa plenitude é exatamente os rios de águas vivas que fluem da nossa vida. Eu sei que existe um rio de águas vivas, mas será que eu estou experimentando, estou bebendo dessa água, estou navegando nesse oceano, estou experimentando a plenitude do Espírito na minha vida, ou só sei disso porque a Bíblia fala sobre isso, sem que eu tenha tido uma experimentação disso na minha vida pessoal? Porque Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, e a salvação vem porque Deus nos amou e nos deu o seu Filho. E quando Ele nos deu o seu Filho, foi o Espírito Santo que aplicou na nossa mente, no nosso coração, esta experiência, essa compreensão. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus, usada pelo Espírito Santo, entra no meu entendimento, esta palavra de Deus frutifica. E ela produz para mim não somente o entendimento, mas uma experiência da presença transformadora de Deus no meu coração, na minha vida, na minha mente, no meu entendimento. Abra aí, por favor, Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17, para ajudar a gente a ter um pouco desse entendimento. Então, meus irmãos, o Espírito Santo precisa ser uma presença compreensiva, uma presença agasalhada, uma presença desejada, uma presença experimentada do que é divino na nossa vida. Sem essa experiência com o Espírito de Deus, nós podemos apenas repetir uma passagem da Escritura, mas sem experimentar o conteúdo dessa passagem na nossa experiência pessoal. Por isso que a Bíblia diz: quem crê em mim, disse Jesus, como ensina a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Mas tem que crer conforme ensina. Então a Escritura é a palavra que, ouvida, produz a fé. E a fé é produzida porque o Espírito de Deus aplica essa palavra no nosso entendimento e no nosso coração. E ao fazer isso, Ele faz que a palavra de Deus produza aquilo para o que ela foi enviada.
Ela foi enviada para produzir vida e vida em abundância. Essa vida eterna. Por isso que Deus nos amou e deu o seu Filho para isso ser possível. Mas nós precisamos tomar consciência de que nós precisamos nos apropriar disso como algo que é uma responsabilidade, uma decisão nossa. Enchei-vos O Espírito está disponível, Ele está aqui, Ele derramou o amor de Deus no seu coração, mas quanto dele você conhece, quanto dele você já tem de intimidade, quanto dele sua vida é possuída? Muitas vezes o Espírito é um habitante, é um visitante na sua vida, mas ele não é a plenitude de Deus na sua vida. E é isso que ele precisa ser, plenitude de Deus na nossa vida. Veja o verso lá, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de... Então a fé que nos habilita a experimentar isso, ela vem pela pregação, a pregação da palavra, a pregação do Evangelho, a pregação daquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Então isso, uma vez pregado, a fé vem por esse conhecimento, por esse entendimento. Por isso que a Bíblia diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti mesmo como único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus a quem enviaste. Então vida eterna é conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra, que ensina quem é Deus e quem é o Espírito, e como é a obra deles na nossa vida. E como é que nós recebemos isso dentro de cada um de nós. Então uma pregação pode ser bonita, pode ser bela, pode ser... Mas se ela não for transformacional na nossa experiência pessoal, ela não cumpriu a função. A função da pregação, da palavra de Cristo, é gerar em nós a fé que vai nos levar a uma experiência transformadora, de um conhecimento teórico para uma experiência viva com o Deus poderoso da criação. Quando você orar, você não vai orar porque você aprendeu a encarregar as palavras. Você vai orar porque você tem uma relação pessoal com Deus, e nessa relação você o percebe na sua experiência pessoal. E quanto mais você o percebe na sua experiência pessoal, tanto mais você está se enchendo do Espírito Santo. É isto que é importante. É a plenitude do Espírito dentro da nossa experiência pessoal. Veja agora, abra aí Romanos 5:5, para a gente ter uma ideia. Olha o que acontece, que Paulo está dizendo aos Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi... Ora, Deus amou o mundo e deu seu Filho, mas como que esse amor vai ser derramado no nosso coração? Pelo Espírito Santo que Ele mesmo nos deu, a fim de que esse Espírito utilize todo esse conteúdo para aplicar à nossa vida o amor verdadeiro de Deus. Então não podemos só saber do amor, temos que experimentar o amor. Experimentar a graça de Deus na nossa vida. Por isso que quando nós pecamos e confessamos o nosso pecado, o Senhor nos perdoa o pecado, então nós temos uma sensação poderosa de libertação, de perdão, de experimentação, de que aquilo que nos atormentava passou, porque pela graça de Deus foi solucionado e resolvido. Mas é muito mais do que isso. Não é apenas uma experiência de perdão de pecado, é uma experiência de ter o divino dentro da nossa experiência pessoal. Veja só outro verso interessante, João capítulo 14, verso 23. João 14, 23. Olha só que verso interessante. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará o quê? A minha palavra, e o meu Pai o amará, e acontecerá o quê? Viremos para ele e faremos nele morada. Então você é a morada de Deus em espírito. Então respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então a palavra de Deus tem que ser recebida, tem que ser agasalhada,
Se eu amo ao Senhor, se eu declaro meu amor ao Senhor, devo declarar o amor que eu tenho ao Senhor, guardando a sua palavra. E se eu guardo a sua palavra, o Senhor me amará. Mas se você não sabe da palavra, se você não cuida da palavra, se você não cultiva a palavra, se você não ama a palavra, se você não assimila a palavra, se você não se alimenta da palavra, como que ela guardará a sua vida? Como que Deus o amará? Se o amor dele está ligado a você guardar a sua palavra. Então a igreja precisa entender, amar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo que revele aquela palavra no seu coração, para ela se tornar a palavra de Deus para você, não para a página da Escritura, mas para a sua experiência pessoal. Quando você tem essa experiência pessoal, aí então a Bíblia diz: Deus o amará, e virá Ele e o Filho, e fará morada dentro de você. Aí é o divino que se decide morar em você, é o divino que decide estar em você, é o divino que decide estar dentro da sua experiência pessoal. E tudo isso baseado na decisão dele de te amar e enviar o Filho dele, para que isso seja possível. E ele nos deu a palavra dele. No princípio era a palavra, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus disse: se eu venho até vós, se eu prego o evangelho, se eu curo os enfermos, se eu acalanto os desagraciados, se eu cuido, é chegado até vós o reino de Deus. E ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito que estará convosco para sempre, até a consumação dos séculos. Então Deus não está apenas querendo que o seu Filho esteja conosco, Ele quer que o seu reino esteja dentro de nós, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, para trazer esse amor que é teórico na Escritura, como uma experiência viva para dentro de nós. Nós queremos sentir o amor de Deus nas nossas vidas, queremos ter certeza que Deus nos ama, e queremos poder declarar isso com convicção, não apenas porque sabemos disso na Bíblia, mas porque isso é uma experiência nossa. Nos sentimos amados de Deus, nos sentimos filhos de Deus, queridos de Deus. Deus declara sobre nós que nós somos seus filhos amados. Queremos ter essa experiência, paternidade de Deus sobre nós, amor de Deus fluindo pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nas nossas experiências particulares e pessoais. Veja só o que diz o texto mais adiante, assim, ó, vamos ao texto de 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19, só para vocês terem uma ideia. Por que eu preciso da plenitude de Deus? Por que eu preciso da presença de Deus? Por que eu preciso do enchimento do Espírito? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Acaso não sabeis isso? Você não sabe disso? Que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Ah, não, eu já ouvi falar isso na Escritura. Mas você acha que isso é pouca coisa? O Senhor te amou e mandou o Espírito Santo aplicar o amor dele dentro do seu coração. E o Espírito dele decidiu que moraria dentro da sua experiência pessoal. O Espírito infinito e eterno do Senhor é o Espírito de Deus dentro da sua experiência pessoal. Então, o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. Foi Deus que lhe deu essa dádiva, foi Deus que lhe deu esse dom. Por isso que a Bíblia diz que você não deve desprezar o dom de Deus, deixar de considerar o dom de Deus, deixar de qualificar isso como qualidade excepcionalmente especial da parte de Deus para conosco. Então, tens da parte de Deus, e que não sois de vós. Aí, de quem que é você? Você é propriedade especial do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que você é um santo, uma pessoa santa ao Senhor.
santificada ao Senhor. O que é um santificado ao Senhor? Santo é aquele que é separado para uso especial do Senhor. Quando você se coloca na condição de uma pessoa que se coloca no altar do Senhor, se entrega ao Senhor, Ele recebe a sua vida e você agora é do Senhor. Então você diz: eu sou filho do Deus Altíssimo. Então significa que eu sou do Senhor, que é meu Pai. Eu pertenço ao Senhor. O Espírito Santo vem morar em mim porque eu sou pertencente ao Pai. Eu sou pertencente a Deus. Eu sou território da liderança de Deus. O reino de Deus está dentro de mim. A vida de Deus está dentro de mim. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Seu corpo é a morada de Deus em espírito. Não pode esquecer disso. Sabe por que nós sofremos? Porque nós não tomamos consciência e nem nos apropriamos das promessas e das bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus existem. Elas estão aí, batendo na porta da nossa vida. E muitas vezes nós não as compreendemos. E nós não as recebemos. E nós não as usufruímos. Porque nós temos ignorância a respeito delas. Por isso que a Bíblia diz: meu povo perece porque lhe falta o quê? Entendimento, discernimento, conhecimento. Um povo que não conhece as bênçãos de Deus para a sua vida, é um povo que vai mendigar bênçãos quando já tem o que é mais importante, é o abençoador. O abençoador está dentro da sua vida. Então não se preocupe com as bênçãos, preocupe em dar plenitude a esse abençoador que já está dentro da sua vida. Está dentro da sua vida para realizar as coisas de Deus na sua vida, a fim de que você seja mais do que vencedor, a fim de que você possa usufruir as bênçãos que o Espírito de Deus, da parte de Deus, derrama na sua vida. Veja outro texto aí que eu queria compartilhar com você. Gálatas capítulo 5, versos 23 a 24. Gálatas 5, 23 a 24. Olha só que interessante. Então, Gálatas 5, 22. Volta 22, por favor. 22. Se o Espírito de Deus entra na vida da gente, se o Espírito de Deus vem derramar o amor de Deus no coração da gente, se o Espírito de Deus vem trazer o divino para dentro de nós, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele produz um fruto. Ele não só derrama o amor de Deus na nossa vida, ele não só gera a salvação na nossa vida, ele não só gera a fé na nossa vida pela palavra, mas ele frutifica. O Espírito Santo frutifica. E ele frutifica em nós, ele frutifica dentro de nós. E o que ele frutifica? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longo ânimo, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha aí, tem 9 características da frutificação do Espírito, 9. Olha só que coisa interessante. 3 delas, as 3 delas primeiras, têm a ver com a qualidade mental de cada um de nós. Volta lá o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Quando o Espírito Santo que está dentro de nós, na sua plenitude, com toda a liberdade que ele tem de agir conosco, ele vai produzir a melhor qualidade de vida da nossa emoção: amor, alegria e paz. Você gostaria de ter uma vida plena de amor? Uma vida plena de alegria? Uma vida plena de paz? Pois isto é o que o fruto do Espírito faz acontecer. E acontece onde? Onde ele habita. Onde é que ele habita? No seu corpo, é o templo do Espírito, na sua mente, no seu coração. Então o Espírito que está em você, ele trabalha na sua mente, produz amor, alegria e paz. Então tem a segunda coisa, a qualidade social, essas são as próximas lá.
É uma longanimidade, benignidade e bondade. Isso são condições sociais. Ele faz você se relacionar com as pessoas a partir destas três coisas. Um longo ânimo, ou seja, ter uma capacidade temperante, ter uma capacidade de suportar, ter uma capacidade de não meter os pés pelas mãos, ter a excelência da benignidade dentro de você. Você é um ser benigno, e o Espírito produz isso, frutifica isso na nossa vida. Quando Ele tem a plenitude e a liberdade de agir em nós, Ele não somente reconhece que nós precisamos deixar de nos embriagar com vinho, mas Ele entende que nós precisamos ampliar essa experiência de benignidade, que é o fruto dEle. E a bondade. Três coisas que faz a gente ter relações sociais saudáveis, abençoadas. E agora vem o restante, as outras três, que é uma conduta pessoal. Quando o Espírito está dentro da vida da gente, tem uma conduta pessoal. A primeira coisa é fidelidade. Você passa a ser uma pessoa dentro da qual o Espírito frutifica o espírito de fidelidade, o espírito de bondade, o espírito de mansidão e o espírito de domínio próprio. Isso é para você saber lidar na sua vida diária, nas suas relações interpessoais. Não é para você somente sentir, é para você saber administrar a sua relação com as pessoas ao seu redor. É fidelidade, é mansidão e é domínio próprio. Nisso você constrói relações saudáveis. Construindo relações saudáveis, você tem qualidade social de vida. E fazendo tudo isso, você tem a experimentação da bênção que é o amor, a alegria e a paz em sua vida. Então, para que eu preciso da plenitude do Espírito? Para isso acontecer na minha vida. Se eu tenho a plenitude do Espírito, o Espírito tem liberdade de agir na minha vida, ele vai produzir isto. Entenda, isso é fruto do Espírito, não é fruto da nossa competência pessoal, da nossa capacidade de construir isso. Isso a gente pode até imitar a obra do Espírito, mas se ela não for verdadeira, ela não transforma a sua vida, ela apenas só condiciona a sua vida. Isso que o Espírito faz é transformar a nossa vida, é tirar a nossa vida daquele ramerrão que ela tem e colocar a nossa vida numa produtividade que é muito mais do que uma obra humana, é uma obra de Deus em nós e através de nós. Por isso eu sugiro que você pense com muita rapidez e com muita dedicação naquela ideia lá do versículo inicial: não vos embriagueis com vinho. Não deixe as coisas da carne predominar, deixe as coisas do Espírito predominar. Olha que coisa interessante que eu anotei aqui também para nós. 2 Coríntios capítulo 10, só para encerrar. 2 Coríntios 10, de 3 a 6. 2 Coríntios 10, porque embora andando na carne, você anda na carne, não anda? Anda na carne, sim ou não? Anda? Sim ou não? Ando na carne. Embora andando na carne, não militamos, não somos militantes, segundo ou conforme eu ando na carne, mas eu não tenho que ser carnal por isso. A carne é apenas um instrumento de que eu me valho para me locomover no mundo. A carne é um instrumento da minha locomoção. Mas a essência dentro desta carne é a plenitude do Espírito, que produz o seu fruto. Então, muitas vezes, nós andamos com uma mente carnal, com uma atitude carnal, como se fôssemos um homem natural. Mas nós somos homens espirituais, porque Deus nos amou, deu seu Filho, o Espírito Santo aplicou isso à intimidade dos nossos corações. Se nós não experimentarmos isso, nós passaremos pela vida como se nós não tivéssemos a bênção de ter a plenitude do Espírito dentro de nós. Nunca saberemos o que isso significa. Sabe por quê? Porque somos pessoas que vão estar incluídas naquela parte: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então veja esse versículo. Olha, porque as armas da nossa milícia, não militamos com a carne, nós não militamos na carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais,
As armas da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortaleza, anulando os sofismas. Próximo. Aí, toda altivez que se levante contra o conhecimento de... Então as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, para fazer a gente destruir as fortalezas que nós muitas vezes permitimos estar em nós, nossa dureza de coração, o nosso orgulho. Então nós não lutamos com as armas dessa carne, lutamos com as armas do Espírito. E olha só, e toda altivez que se levante, nós lutamos contra toda altivez, orgulho que se levante, contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então o que nós queremos? Levar cativo todo o nosso pensamento à submissão ao Senhor Jesus Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ou seja, volte ao versículo anterior, 5. Olha só, que tudo que se levante contra o conhecimento de Deus, e nós devemos levar cativo todo o pensamento, cada um de nós, à obediência de Cristo. A quem que você obedece? Quem é que faz a sua cabeça? Quem é que diz para você o que é bom ou ruim? Quem é que faz para você o que é certo ou errado? Quem é que determina o seu caminhar sobre a terra? Com que armas você está lutando? Que lutas você está lutando? Que batalhas você está enfrentando? Será que tudo isso se conclui fazendo de você uma pessoa que leva todo o pensamento cativo à submissão e obediência a Cristo? Será que de fato o Espírito tem a primazia na nossa vida? Será que Ele tem a liderança na nossa vida? Se for assim, nós seremos mais do que vencedores. Caso contrário, pode haver uma bênção tão grande que nós estamos perdendo, porque estamos andando na carne, militando na carne e não no Espírito. Fica esse alerta para nós, em nome de Jesus. Amém?